Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, nós vamos conhecer um pouco sobre o Espiritismo e Kardecismo, um movimento religioso do século XIX. Surgiu nessa época em que surgiram muitas seitas, eu já venho trabalhando sobre essas seitas em alguns vídeos anteriores, você pode ver e conferir. E agora é sobre o Espiritismo, Kardecismo, esse movimento de espírita que surgiu tanto nos Estados Unidos como na Europa, no século XIX. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e embora para mais esse vídeo. Primórdios do Espiritismo. O Espiritismo é sem dúvida o mais antigo engano religioso já surgido. Conforme Deuteronômio 18, capítulo 18, verso 9 ao 14, os cananeus já o praticavam desde os mais remotos tempos. Porém, em sua forma moderna, como hoje é conhecido, o seu ressurgimento se deve a duas jovens norte-americanas, Margaret e Kate Fox, de Reedville, estado de Nova York. Estranhos fenômenos. Em dezembro de 1847, Margaret e Kate, respectivamente de 12 e 9 anos, começaram a ouvir pancadas em diferentes pontos da casa em que moravam. A princípio julgaram que esses ruídos fossem produzidos por ratos e camundongos que infestavam a casa. Porém, quando os lençóis começaram a ser arrancados das camas por mãos invisíveis, cadeiras e mesas tiradas dos seus lugares e uma mão fria tocou no rosto de uma das meninas, percebeu-se que o que estava acontecendo eram fenômenos sobrenaturais. A partir daí, as meninas inventaram um meio de comunicar-se com o autor dos ruídos, que respondia às perguntas com determinado número de pancadas. Inclusive, pessoal, sobre essa questão, com o tempo, começou a aparecer muitas investigações sobre esses atos espíritas, esses atos fantasmagóricos, e essas pessoas que eram envolvidas com esse tipo de mediunidade, né? Muitos foram descobertos que estavam com farsa, com enganação, e usavam desses truques que eles mesmos inventavam para ganhar multidões, ganhar dinheiro com isso, ganhar fama. Essas próprias moças, Margaret e Kate, elas depois confessaram crimes nesse sentido, de farsa. Mas tinha aqueles que sim eram envolvidos na mediunidade e nesse tipo de prática que tem a ver com essa religião que surgiu no século XIX nos Estados Unidos. Expansão do movimento. A expansão do movimento. Partindo desses acontecimentos, que receberam ampla cobertura dos meios de comunicação da época, propagaram-se sessões espíritas por todos os Estados Unidos da América do Norte. Na Inglaterra, porém, a consulta aos mortos já era muito popular entre as camadas sociais mais elevadas. Por conseguinte, os médiuns norte-americanos encontraram ali um solo fértil onde a semente do espiritismo haveria de ser semeada, nascer, crescer, florescer e frutificar. Na época, outros países da Europa também foram visitados com sucesso pelos espíritas norte-americanos. Como eu falei, muitos faziam disso uma carreira para ganhar fama, sucesso e automaticamente dinheiro. Vamos ver um pouco sobre Allan Kardec, né? É um dos mais famosos espíritas no mundo. Allan Kardec. Na França, a figura de Allan Kardec é a principal dos arraiais espiritistas. Léon Hippolyte Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec, nascido em Lyon em 1804, filho de um advogado, tomou o pseudônimo de Allan Kardec por acreditar ser ele a reencarnação de um poeta celta com esse nome. Dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião, o que começou a fazer a 30 de abril de 1856. Um ano depois, publicou o Livro dos Espíritos, que muito contribuiu na propaganda espiritista. Subdivisão do Espiritismo e os seus elementos. A subdivisão do Espiritismo. O Espiritismo latino, já separado do anglo-saxão pela teoria da reencarnação, se subdividiu em mais duas correntes, a kardecista ou doutrinária e a experimental. Elementos do Espiritismo. Embora consideremos o Espiritismo igual em toda a sua maneira de ser, os próprios espíritas preferem admitir haver diferentes formas de espiritismo. Assim, devido espiritismo comum, baixo espiritismo, espiritismo científico e espiritismo kardecista. São os tipos mais conhecidos do espiritismo. Vamos entender um pouco do espiritismo comum. Espiritismo comum. Dentre as muitas práticas desta classe do espiritismo, destacam-se a adivinhação pelo exame das linhas de palma da mão, o mesmo que quiroscópia, adivinhação pela decifração de combinações de cartas de jogar, estudo dos elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade feita através de análise de sua escrita, arte de adivinhar por meio da água,
estudo e ou conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos, no destino e no comportamento das pessoas, também conhecida como uranoscopia. É por isso, esse é só um dos vários motivos do porquê o cristão não tem signos, e tem muito cristão, se é que é cristão mesmo, né, que diz ter signo. O Baixo Espiritismo. Baixo Espiritismo. O Baixo Espiritismo, também conhecido como Espiritismo Pagão, inculto e sem disfarce, identifica-se pelas seguintes práticas: culto de negros antilhanos de origem animista e que se vale de certos elementos do ritual católico e praticado principalmente no Haiti. Candomblé, religião dos negros Yoruba, praticado principalmente na Bahia. Designação dos cultos afro-brasileiros que se confundem com os da macumba e dos candomblés. Da Bahia, Xangô do Pernambuco, pagelança da Amazônia, tambor do Maranhão, do catimbó e outros cultos sincréticos. Ritual da macumba que se confunde com o da umbanda, sincretismo religioso afro-brasileiro, derivado do candomblé, com elementos de várias religiões africanas, de religiões indígenas brasileiras e do catolicismo romano. Vocês podem ver aqui que tem o chamado sincretismo religioso, que é a mistura de religiões. Você vê aqui o catolicismo romano com aspectos dessas religiões de matriz africana. E lembrando, pessoal, estou fazendo um vídeo descritivo e explicativo. Não estou atacando a religião de ninguém. Você é livre, você mora num país ou em qualquer país que você estiver, você é livre para ter a religião que você quiser, espírita ou não. Fica à vontade. Não é um ataque isso aqui. Espiritismo científico. O espiritismo científico é também conhecido como autoespiritismo, espiritismo ortodoxo, espiritismo profissional ou espiritualismo. Ele se manifesta inclusive como sociedade. Esta classe do espiritismo tem sido conhecida também como método filosófico dos que não seguem sistema algum, escolhendo de cada um a parte que lhes parece mais próxima da verdade. Doutrina ou atitude do espiritismo que preconiza que o ensinamento da verdade deve reservar-se a um número restrito de iniciados, escolhidos por sua inteligência ou valor moral. Conjunto de doutrinas religioso-filosóficas que tem por objetivo a união do homem com a divindade, mediante a elevação progressiva do espírito até a iluminação. É um pouco parecido com o gnosticismo, que é uma religião, uma seita dos inícios dos séculos I e II. Espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista é a classe do espiritismo mais comumente praticada no Brasil e tem como principais teses as seguintes: possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, crença na reencarnação, crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências dos seus atos, crença na pluralidade dos mundos habitados, a caridade como virtude única, aplicada tanto aos vivos como aos mortos. Deus, embora exista, é um ser impessoal habitando um mundo longínquo. Mais perto dos homens estão os espíritos guias. Jesus foi um médium e reformador judeu, nada mais que isso. Essa aqui é a visão principal ou o tipo principal de espiritismo que tem no Brasil. Teoria da reencarnação. A teoria da reencarnação se constitui o cerne de toda a discussão espiritista. Destruída esta teoria, o espiritismo não poderá sobreviver. A gente vai ver um pouco dos argumentos desse tipo de crença e as refutações. Reencarnação ou ressurreição. Allan Kardec afirmou que a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. E acrescenta, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para que nada tem de comum com o antigo, ou seja, a pessoa vai habitar um novo corpo. O Evangelho segundo o Espiritismo, páginas 24 e 25. Observação: a Bíblia jamais faz qualquer referência à palavra reencarnação e tampouco confunde-a com a palavra ressurreição. Então, como eu falei, pessoal, isso aqui é uma refutação usando a Bíblia como resposta, mas a pessoa é livre para crer nisso aqui. Ressurreição na Bíblia. Ao longo de toda a Bíblia são mencionados os casos de ressurreição, 7 de restauração da vida, isto é, ressurreição para tornar a morrer, e um de ressurreição no sentido pleno, final, o de Jesus. Esse foi diferente, porque foi ressurreição para nunca mais morrer, o de Jesus, né? Não pelo fato dele ser Jesus, mas porque ao ressurgir, ele tornou-se o primeiro da real ressurreição, que é a que a gente está aguardando também, a igreja. A ressurreição de Lázaro. O testemunho bíblico no capítulo 11 de João é que Lázaro estava morto, estava sepultado já havia 4 dias, já cheirava mal, ressuscitou ainda amortalhado.
ressuscitou com o mesmo corpo e com a mesma aparência que possuía antes de morrer. Ou seja, não era um novo corpo e uma alma no novo corpo, né? Era o mesmo corpo e a mesma pessoa, a mesma alma. A ressurreição de Jesus. O testemunho das Escrituras quanto à morte e ressurreição de Jesus é que os soldados testemunharam a sua morte, José de Arimateia e Nicodemos sepultaram-no, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Mesmo após ressuscitado, ele ainda portava as marcas dos cravos nas mãos, para mostrar que o seu corpo agora vivo era o mesmo no qual sofrerá a crucificação, porém glorificado. Então, a Bíblia refutando essa ideia da reencarnação. Invocação de mortos. Deuteronômio 19, 18, versículo 9 ao 14. Os dogmas da reencarnação e a invocação de mortos são as duas principais estacas de sustentação de toda a fraude espiritista. Isso aqui é um artigo que eu estou lendo, pessoal, que refuta essas crenças espiritistas, mas usando a Bíblia para refutar. Então, já saiba disso. A fraude espiritista. A despeito de Allan Kardec, invoca o testemunho das Escrituras a favor de ambas as teorias. A verdade é que as Escrituras as condenam abertamente. O que a Bíblia diz? Quanto à invocação de mortos e outras práticas espiritistas, diz Deus através do profeta Isaías. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chileiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho? Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8, verso 19 ao 20. A proibição divina de se consultar os mortos não prova que exista comunicação dos vivos com os mortos. Prova apenas que havia a tentativa de comunicação. Na prática, as tais consultas aos mortos sempre houve embuste, mistificação, mentira, farsa e manifestação de demônios. E o que acontece nas sessões espíritas, onde demônios enganadores se manifestam, identificando-se com os nomes de pessoas amadas que faleceram. Isso aqui, pessoal, é um artigo escrito por uma pessoa que usa a Bíblia para refutar essas crenças espiritistas. Por isso que ele mencionou a palavra demônio. O estado dos mortos. O testemunho geral das Escrituras é que os mortos, devido ao local em que se encontram suas almas, não têm parte em nada do que se faz e acontece na terra. Sobre esse assunto, nota o que disseram. Salomão, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Jó, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Quanto ao caso de Saul e a pitonisa de Endor, em 1 Samuel 28, um estudo acurado, honesto e despretensioso da passagem em apreço mostra que naquela sessão espírita, um demônio e não Samuel ali se manifestou. Do contrário, como iria Deus permitir que o seu servo Samuel se servisse como elemento numa prática que o próprio Deus condena? O próprio Saul somente procurou a pitonisa quando desviada. Antes disso, ele mesmo expulsara daquela terra os feiticeiros. Ou seja, nessa passagem, Samuel foi consultar uma pitonisa, uma necromante, e ela teve um contato com um espírito maligno, e esse espírito maligno se passou por Samuel. E ele sabia informações do que Samuel tinha falado enquanto Samuel estava em vida. Então, por isso que a Saul foi enganada achando que estava falando com o próprio Samuel, e não foi isso que aconteceu. Então é isso, pessoal. Aqui estão as informações desse vídeo. Você pode conferir, está lá no Instituto CACP, é um ótimo instituto, que ele fala de várias seitas, de várias religiões que faz sincretismo com o cristianismo, que não são do evangelho verdadeiro, genuíno. Então aqui foi para você conhecer um pouco do resumo do que é o espiritismo e as suas várias facetas. Se você é espírita, não se sinta ofendido com esse vídeo, é apenas informativo, descritivo, você é livre para ter sua religião, mas aqui é um vídeo para informar você e também quem tem curiosidade de saber sobre o espiritismo e a pessoa é do nosso meio evangélico, protestante, cristão. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também nesse vídeo, para eu saber o que você está achando desse vídeo, dessa série sobre a história da igreja, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.